Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite. Obrigado aí a todos que estão aí conosco. Semana passada, né, o Marcelo falou sobre Jesus, né? Sobre a estada dele aqui, né, no nosso planeta, sobre o que ele fez, o que ele nos trouxe. E coincidentemente, quando você me convidou para vim falar aí hoje com vocês, eu também tinha preparado, né, algo sobre ele, né? Por que que ele falava sobre parábolas, né? Porque Jesus nos falava há 2000 anos atrás por parábolas, né? O que quer dizer isso aí? Então, eu quero apresentar aí para vocês, né, trazendo um pouquinho dessa explicação das parábolas. Então, vamos lá. Por que Jesus falava por parábolas, né? Então, aí é um resumo aí da visão espírita, né, psicológica e transpessoal também, que nos envolve, nesse tema aí. Então, nós sabemos que, né, no Espiritismo, na doutrina espírita, as parábolas são compreendidas como alegorias morais e pedagógicas, né? Algumas das principais parábolas, né, que nós conhecemos, que estão no nosso Evangelho, não vim destruir a lei, há muitas moradas na casa de meu pai. Inclusive, eu tenho uma passagem aí sobre essa parábola, né? Que certa vez eu estava na garagem da minha casa lavando meu carro e veio um casal de evangélicos me abordando lá para falar sobre a Bíblia, né? Sobre as passagens de Jesus. E aí eu já tinha algum conhecimento, isso já faz muito tempo, já faz uns 35, 40 anos. Eu citei essa parábola para eles, né? Dá muitas moradas no meu caso do meu pai. Eles aí falam, não, é verdade, cada um tem a sua casa, né? Você tem a sua, eu tenho a minha, né? Então, no entendimento dele, eles não era essa aí a que dizia essa parábola. E nós sabemos que não, né? Amai os vossos inimigos é uma das parábolas também muito enigmáticas, né? Que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, a fé que transporta montanhas, os trabalhadores da última hora, não pôr a candeia debaixo do alqueire, dar de graça o que de graça receber, são alegorias que, naquela época, 2000 anos atrás, por que que ele falava dessa forma, né? Porque nós não entendíamos, né? Eu acho que muitos de nós estávamos lá também, né? Nós não tínhamos o conhecimento, a intelectualidade que hoje nós temos, né? É, são narrativas essas parábolas, né, para explicar as leis universais, né? Tais como a reencarnação, a lei de causa e efeito e a evolução espiritual, ilustrando como aplicar a caridade e o autoconhecimento cotidiano. Então, aí vem a explicar as leis universais, né? Essas leis universais que estão, inclusive, no nosso livro lá dos Espíritos, as leis que são eternas, são imutáveis, né? São as leis divinas, e que nós aí, muitos de nós não respeitamos, né? Essas leis. Por isso que nós estamos hoje nos debatendo com todos esses problemas, essas problemáticas que estão acontecendo no nosso planeta, no nosso país aqui, né? Essas guerras, esses conflitos todos que estão acontecendo. Porque nós estamos fazendo as nossas leis, e não as leis divinas, né? E aí vem a pergunta, né? Se Jesus desejava ensinar a verdade, por que ele não falava tudo de forma direta, né? Porque ele falava de uma história simples. Ele reunia lá os seus discípulos, os seus seguidores, né? Que eram pessoas simples, eram trabalhadores na época, né?
E ele procurava, através de uma história simples, levar o conhecimento das parábolas que ele nos falava, né? E essas parábolas, essas histórias simples, foi um ensinamento eterno, né? E nada vai mudar, porque estão nessas leis naturais, né? Nessas leis eternas, nessas leis morais e que nós ainda não podemos compreender. A doutrina ela está aí há cerca de 170 anos, né? Por aí. E antes disso nós não conhecíamos, né? Nas outras encarnações que não existia ainda a doutrina, eram as religiões que vinham nos dizer, né? Que era pecado, que Jesus, que Deus nos condenava quando a gente fizesse alguma peraltice, né? Algum crime, algum erro, né? E já as parábolas vêm nos dizer que não, certo? E as parábolas também é um símbolo da alma, porque quando nós estudamos essas parábolas e procuramos refletir e entendê-las, elas nos criam, né, dentro de nós uma simbologia de amor, né, porque Jesus veio nos falar de amor, veio nos falar de perdão, tá? Então essas parábolas, elas tocam o nosso coração, né? Despertam aí a nossa consciência e permanecem vivas através dos séculos, né? 2000 anos se passaram e mais milhares de anos virão e elas vão ficar vivas em toda a nossa consciência. Kardec, né, nos seus ensinamentos também, explica que Jesus ensinava conforme a capacidade de cada consciência. Então, nós sabemos, né, que cada espírito, cada alma tem uma consciência diferenciada, né, de acordo com a sua evolução moral, o seu livre-arbítrio, né? E que nem todos estavam preparados ainda para compreender as mesmas verdades, como nós ainda vivemos, né? Vemos hoje, né, as pessoas aí nas suas diversidades, né, que não conseguem compreender ainda essas verdades, né? Que essa revelação dessas palavras é progressiva, né? Então, ela vai, à medida que nós vamos nos elevando moral e intelectualmente, nós vamos entender, né? E que essas parábolas têm uma educação espiritual, porque ela fala da fé raciocinada, né? Da fé da razão. Então, essas parábolas são ensinamentos que são destinadas a nos falar a verdade. Joana de Ângeles também vem falar sobre as parábolas, né? Que as parábolas despertam a consciência, olha, ela, que a verdadeira educação é da consciência, né? Que a parábola desperta e convida à transformação. E ela diz aí, a educação é um ato de amor e não um meio de intimidar, de descarregar problemas. Que as parábolas falam à alma e semeiam no íntimo das pessoas as verdades que o intelecto ainda não está pronto para compreender, né? Muitos deles não estão prontos para compreender. A mente humana ela possui diferentes níveis de consciência. As parábolas de Jesus dialogam com todos eles, falando do intelecto às emoções da alma. Cada parábola é uma semente espiritual que germina quando a alma está pronta para compreender. Então, nós temos que entender isso aí, né? Nós não podemos, às vezes, forçar uma pessoa, falar, puxa, você não entendeu o que eu falei, né? Porque cada um está num nível ainda, né? De consciência, de evolução, para entender essas parábolas de Jesus, o que ele queria dizer. E aí nós vamos falar aqui sobre a doutrina espírita, né? Que a doutrina espírita ela ensina que todos nós somos espíritos em evolução, né? Que cada espírito encontra-se em um meio, em determinado estágio de entendimento.
Então, nós não podemos, às vezes, quer forçar uma pessoa, né? Às vezes, a própria pessoa da família que não está frequentando, ele quer que nós queremos que ele frequente o centro, que ele vá estudar, né? E, e ele se nega a isso aí. Um amigo, né? Um parente, um colega de trabalho. Então, nós temos que respeitar, porque cada espírito ele está no estágio ainda de entendimento, né? Porque ainda a semente, né, que é a parábola é como se fosse uma semente, ainda não germinou na sua mente, na sua consciência, né? Que ela é um potencial divino, essa semente, essas parábolas. Elas representam tudo que Deus colocou em nós para florescer. E um dia essas sementes irão florescer, né? Irão germinar, né? Irão germinar o quê? As virtudes, né? As qualidades que podemos desenvolver, o amor, que é a energia que transforma e dá sentido à vida, a sabedoria, né? Que é uma luz que orienta, ilumina, que guia o nosso caminho, né? Né? Que toda árvore, nós já temos um exemplo, toda grande árvore começou com uma pequena semente, e nós temos que respeitar essas naturezas. Jesus, né? Ele nunca forçou ninguém, ele respeitou o livre-arbítrio das pessoas, né? Porque ele ensinava quem desejasse compreender, refletir, né? Quem ainda não estivesse preparado, né? Que ele que guardaria aquelas palavras para o futuro. E é exatamente o que ocorre conosco. Nós aí que estamos caminhando na doutrina, estamos estudando ainda, né? Estamos tentando entender, compreender isso ainda. Às vezes nós paramos para refletir sobre o que diz as parábolas de Jesus, né? Por exemplo, uma delas que me marcou muito, amar o vosso inimigo, né? Falei, caramba, né? No início, quando eu vi essa primeira parábola, falei, caramba, como é que nós vamos amar, vamos gostar de alguém que eu não, que a gente não gosta? O que não gosta da gente, né? Essa é uma parábola muito forte, né? Amar os vossos inimigos. Como assim? Né? Eu acho que todos também, que estão aí nos ouvindo, nos vendo, também já fez essa pergunta, né? Mas está lá o que ele quis dizer, né, com amar os vossos inimigos. É não desejar o mal, né, para aquela pessoa que você não gosta, ou que não gosta de você, né? E se um dia ela precisar de ajuda, né, se um dia ela cair, ir lá e estender as mãos e ajudar a levantá-la. Essa é a verdadeira parábola, né? O verdadeiro sentido dessa parábola. E assim por diante de todas as outras que ele deixou aí, né? Ai, há parábolas que nós lemos durante os anos, vários anos, sem compreender, né? E tem muita gente, eu já disse para algumas pessoas sobre isso, e as pessoas não compreenderam. As pessoas falam, ah, não, jamais. Jamais eu vou dar a mão para que uma pessoa que eu não gosto, né? Vou ajudar quem eu não gosta. Se precisar de ajuda, eu vou acabar de empurrar ela, né? Para cair, né? Já viu isso muitas vezes alguém falar isso aí, né? Porque depois que determinadas experiências da vida, nós voltamos ao mesmo texto e descobrimos um significado completamente novo. Isso é verdade, né? O Marcelo, que também faz muitas palestras, aí, quando ele vai ler uma determinada tema aí para fazer a palestra, e nós também, né? Nós, quando relemos aquele texto, aquele tema, nós descobrimos um significado completamente novo que às vezes a gente na anterior não tínhamos descoberto, não é verdade, Marcelo? E isso acontece porque quem mudou fomos nós, né? Quando nós descobrimos o significado, né, de determinado texto, determinada experiência, é porque, e nós entendemos, é porque nós estamos mudando. E é esse o sentido da parábola. Jesus, né, também, com as parábolas dele,
ele criou uma linguagem universal, né? Porque ele falava essas parábolas para despertar, não apenas para informar, né? Ele não queria informar o povo lá, para despertar a consciência de cada um, né? Da sua vida, para despertar a reflexão, né? Ele convidava o ouvinte a pensar e buscar respostas dentro de si. É o exemplo aí que eu acabei de dar sobre a parábola amai os vossos inimigos, né? Ele fazia uma espécie de ponte, que ele ligava os ensinamentos divinos, desculpe, à vida cotidiana. E se nós formos analisar aí os textos, todas as parábolas do Evangelho, né? Eu sempre faço isso, eu ligo, né? Aqueles ensinamentos à vida cotidiana, que eu digo sempre que o Evangelho segundo o Espiritismo é um manual de vida da gente, né? Se a gente for seguir ali o que está dizendo, o que está escrito, ele nos leva a uma vida melhor. É que, como eu acabei de dizer, né? Nós, às vezes, desviamos das leis, né? Que elas revelam progressivamente, né? Porque cada um compreende conforme o seu amadurecimento. Então, cada vez que nós vamos, a cada momento que nós vamos nos amadurecendo, vamos evoluindo, a gente vai entendendo melhor essas parábolas, né? Porque elas tocam também o nosso coração, né? Ela, a verdade entra pela emoção e transforma por dentro. Ela é a chave que abre o entendimento do coração, as parábolas. E as parábolas, meus amigos, elas permanecem, nossa, eu tô aqui, permanecem atuais, né? Se nós formos analisar as parábolas de Jesus, uma por uma, formos refletir, ela que foi dita há 2000 anos, elas estão atualizadas, né? Porque elas têm uma sabedoria, né? Com exemplos simples do cotidiano para transmitir as grandes verdades que nós às vezes não queremos entender, não queremos aceitar, né? Eu sempre falo que o espiritismo, muita gente entra no espiritismo, vai, né? Começa a frequentar o centro espírita, começa a fazer o curso e depois abandona, né? Porque as parábolas dizem as grandes verdades e muita gente, a maioria das pessoas, não querem ouvir as grandes verdades, né? Não tem umidade para isso, né? Certo? E essas grandes verdades servem para transformar e muitas vezes as pessoas não aceitam isso. Porque quando as parábolas são acolhidas, elas geram frutos, mudam as nossas atitudes, fortalecem os nossos valores e renovam as nossas escolhas, né? Qual escolhas que a gente faz? Se a gente está fazendo uma escolha errada, essas parábolas nos dirigem para as escolhas certas, né? Porque elas nos convidam à prática. E a verdade só ganha vida quando se torna uma ação no dia a dia. Ela se torna ação no dia a dia. Veja só, quando a gente resolve, né, aceitar e entender as palavras de Jesus, né? Porque elas são sementes de luz, né? Elas plantam a esperança, elas cultivam a consciência e colhem a transformação. É verdade? Então tem uma grande valia essas parábolas. E aí nós fazemos aí uma reflexão, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, elas são interpretadas como alegorias universais, destinadas a transmitir as leis morais e a evolução espiritual, adaptadas à compreensão da humanidade e da época e revelando verdades profundas de forma simples, né? Eu falo assim, de forma simples, porque quando a gente começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, né, todos os temas, é uma simplicidade enorme que está escrito ali. Está escrito o óbvio, né?
E muitas pessoas, eu já ouvi isso, né, no passado, de alguns alunos. Ah, mas Jaime, é muita obviedade que está escrito aí no Evangelho. Eu falo, mas é, tá? E é isso mesmo que Jesus quer dizer, o óbvio. Só que, como nós estamos, a maioria das pessoas ainda estão aí apegadas à materialidade, né, da nossa vida atual, do nosso sistema, dos nossos processos atuais, né, que está tudo voltado para a matéria, é do ter, do ter, do ter, e não ser. O que está escrito lá no Evangelho, para elas não serve mesmo, né? Gente, elas não servem nada. Quando tá, diz lá que o reino de Deus é semelhante, né? É semelhante às coisas simples, né? As pessoas não entendem isso, né? Então, assim, né? Começaram as muitas parábolas, né? Revelando que o divino, ele se revela no cotidiano, no simples, no pequeno, e floresce no coração de quem compreende. Eu quero agradecer a todos aí pela presença, pela atenção, pelo desejo sincero de crescer, compreender e transformar. Esse tema parábolas, ele é muito longo, né? Tem muita coisa para se falar. Se a gente fosse falar aqui outras outras virtudes, outras verdades dela, né, nós ficaríamos a noite toda aí falando. Mas eu fiz um resumo do que aquilo que eu aprendi sobre as parábolas, tá? Que as parábolas de Jesus continuem sendo a luz em nosso caminho, inspiração em nossas escolhas e força em nossa transformação. Era isso que eu queria transmitir a todos, né, sobre as parábolas de Jesus, para quando forem ler ou reler o Evangelho ou sobre as parábolas, refletir e podê-las compreendê-las melhor. Muito obrigado a todos aí.